Olá, seja bem-vindo a esta videoaula. Nós vamos falar sobre a puberdade masculina. Mas antes de começarmos a falar um pouquinho desse assunto, vou explicar primeiro o que é a puberdade. A definição de puberdade é período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e a aceleração do crescimento, levando ao início das funções reprodutivas. A puberdade são mudanças físicas profundas que vêm acompanhadas de alterações de humor, instabilidade emocional e muitos questionamentos e conflitos, porque a puberdade é um fenômeno biológico e comportamental, ou seja, mudanças comportamentais, morfológicas e fisiológicas que se refletem no modo de pensar, sentir e se comportar. A puberdade pode ser definida como um período no desenvolvimento sexual de mulheres e homens, caracterizado pela maturação sexual. As transformações da puberdade ocorrem durante a adolescência. Logo, a puberdade é uma fase da adolescência em que ocorre o aparecimento de características sexuais secundárias. A começar, não tem uma idade exata para aparecer, pois depende de pessoa para pessoa. Porém, em grande parte dos adolescentes, ela aparece entre 10 e 13 anos entre as meninas e 12 e 14 no caso dos meninos, com duração de cerca de 2 a 4 anos. Mas é importante falar que a puberdade não é sinônimo de adolescência, mas uma parte dela. Puxando para o lado anatômico e fisiológico, ela é marcada por crescimento esquelético linear, alteração da forma e composição corporal, desenvolvimento de órgãos e sistemas e desenvolvimento de gônadas e caracteres sexuais secundários. Sabe-se que esse momento se inicia após a reativação de neurônios hipotalâmicos, que secretam uma maneira pulsátil bastante específica, o hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH. A secreção deste resulta na consequente liberação também pulsátil dos hormônios luteinizantes, LH, e folículo estimulante, FSH, pela glândula hipófise. Isso ocorre inicialmente durante o sono e mais tarde estabelece-se em ciclo circadiano. Nessa imagem podemos ver a esquematização do que foi dito anteriormente, que o hipotálamo libera o GnRH e ativa a hipófise anterior, esta liberando FSH e LH. O FSH, nos homens, ativa os túbulos seminíferos para a produção de esperma e o LH, nos homens, ativa as células intersticiais para a produção de testosterona, sendo esta responsável pelas características sexuais secundárias masculinas. Eu vou falar das características da puberdade nos meninos. Essas características são as secundárias, que ocorre a primária, quando nasce, e as secundárias, quando começa o início da puberdade, que vem a partir da liberação do hormônio da testosterona, que surge a partir dos pelos, da região da axila, da região inguinal, que são os pubianos, os torácicos no peito e os faciais, que é a barba. E aumenta também o volume do testículo e o tamanho do pênis, fazendo um outro formato que já é o que se torna maduro. Ocorre também uma oscilação na entonação da voz, a voz fica muito mais grossa. E isso, às vezes, até afeta um pouco a aprendizagem do menino com as outras pessoas, a parte psicossocial, porque às vezes a voz fica tão diferente que as pessoas podem acabar fazendo bullying e a criança acaba se acuando um pouco. Há um alargamento nos ombros, há um desenvolvimento da massa muscular e do aumento do peso e de altura. Normalmente os meninos dão uma estirada e crescem muito rápido. Às vezes crescem de 1,60 m para 1,90 m em questão de 6 meses. É uma coisa assim muito rápida. Tem o início da produção dos espermatozoides, né? Que com o estímulo maior do hormônio da testosterona, começa uma alta produção de espermatozoides. Lembrando que os homens, o espermatozoide, no caso o esperma em si, o líquido, ele ocorre durante a vida toda. Ele vai ficar velho, idoso,
com mais de 60 anos e ainda vai produzir espermatozoide. E tem a poluição noturna, que é a primeira ejaculação involuntária, que acontece normalmente durante o sono, que normalmente é sonho erótico, quando o menino começa a parte psicossocial, que começa a paquerar e a pensar muito mais nas meninas, e acaba acontecendo essa primeira excitação física, e a partir daí a primeira ejaculação normalmente acontece à noite, quando acorda que leva o susto. Lembrando que pode ocorrer nos meninos a ginecomastia, que a partir de um excesso do hormônio pode acontecer que ocorra um aumento das glândulas mamárias e ao invés do tórax do menino ficar num tamanho normal, cria mamas. E isso é necessário sim procurar um médico, pois isso normalmente é a partir de um desequilíbrio hormonal. Então é necessário fazer um tratamento e até às vezes, se for o caso, se com o tratamento não conseguir um equilíbrio hormonal e a mama não diminuir, é necessário sim fazer cirurgias, que não tem um resultado perfeito, porém diminui bastante o tamanho. E fora que pode ter aumentos de peso e tudo mais, e isso também influencia para acontecer a ginecomastia. E normalmente os meninos nessa fase, eles querem muito aumentar o corpo, melhorar o corpo, porque normalmente eles têm um estirão de altura e ficam magros, né? Então tem aquela coisa de ir para academia e tal, e tudo isso tem uma influência muito grande. E é isso. O esporte não atua como um fator que possa alterar os processos de maturação e crescimento de uma criança. A atividade física aparentemente não afeta a estatura e a maturação, como evidenciado nos estudos. Se isso ocorre em uma criança atleta, é provável que existam interações de outros fatores ambientais. Por outro lado, o treinamento físico pode ser um importante componente para otimizar a mineralização do esqueleto. Maturação esquelética. Os 3 indicadores mais usados de maturação são somático, sexual e esquelético. A maturação esquelética apresenta a vantagem de poder ser monitorizada desde antes do nascimento até o estado adulto. Apesar disso, exige a realização de radiografias. A maturidade do esqueleto pode ser avaliada por radiografias padronizadas, e para isso os ossos das regiões do punho e da mão são os preferidos. Os principais métodos a utilizar essas regiões são o Degrampile e o Tanner Winterhouse. O primeiro método é apresentado na forma de um atlas, que contém radiografias padrão de cada osso da mão e do punho, e se utiliza comparando com a radiografia da criança em questão, o osso por osso ou, para simplificar, todos os ossos em conjunto. Assim, se a radiografia de uma criança de 12 anos é compatível com o padrão de 11 anos, diz que a idade óssea é 11 anos. Outros métodos exigem para verificar a idade óssea e apresentam vantagens e desvantagens entre elas, mas todos representam uma idade estimada, existindo diferenças entre si. Pico de crescimento. O adolescente apresenta uma idade de alta aceleração da velocidade do crescimento, em que o parâmetro mais fácil de medir é a altura. Existem diferentes curvas, diversas populações mostrando essa fase de crescimento, e por isso não é possível determinar uma idade única na qual o pico de crescimento ocorre. As meninas apresentam o pico de crescimento 2 anos antes dos meninos, ocorrendo em média aos 12 anos, enquanto nos meninos é aos 14 anos. Pela maioria dos estudos, o desvio padrão é de 1 ano. A magnitude do estirão do crescimento é maior nos meninos. Conclusões. No momento, ainda não existe estudo que comprove que as atividades físicas diversas acelerem ou prejudiquem o crescimento do esqueleto, em qualquer uma de suas fases. O mesmo ocorre em relação à maturação óssea. Vários estudos mostram que a prática de diversos esportes favorece o maior ganho de massa óssea nas fases de crescimento e maturação do esqueleto. Em especial, chama a atenção o fato de o ganho ser 2 vezes maior nas meninas, que começam a praticar o esporte antes ou durante a menarca. É fundamental
a importância que ao se estimular e incentivar a prática do esporte nas fases de crescimento e maturação óssea. Se tenham muitos cuidados com a prevenção de lesões que podem resultar em sequelas graves, em especial as que afetam as zonas das cartilagens articulares e de crescimento.